A paz do Senhor, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que está conectado mais um sábado à noite no Logos Pod, canal de aprendizado teológico, o seu canal de aprendizado teológico. Eu sou grato a Deus pela tua vida, por mais um dia. Você está aí acompanhando nossos vídeos, o nosso conteúdo, está aí mandando sua mensagem de apoio, sua mensagem de bênção, mensagens aí que nos alegra quando nós lemos aí no chat, ou depois nos comentários, ou depois da transmissão. Quando nós lemos as mensagens dos irmãos aí, é bênção pura. Está conosco aí no programa de hoje, nosso pastor presidente, pastor João Luiz, né, professor, teólogo. Também está ali o irmão Wagner, né, nos botões digitais ali, para mais um sábado passar aí um estudo maravilhoso para a tua vida, para você aprender. Estamos aí nos aproximando da Páscoa, né? Um pouco distante, mas logo será a Páscoa. E é preciso tratar alguns assuntos aqui com os irmãos para que os irmãos entendam por que Jesus veio ao mundo, por que Jesus foi crucificado, por que Jesus é a nossa Páscoa, né? E está conosco, então, como eu falei, nosso pastor presidente, pastor João Luiz. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Jamison, paz do Senhor, o nosso técnico aqui dos botões eletrônicos, irmão Wagner, e a paz do Senhor a você que está em casa nessa oportunidade de sábado, dando-nos a honra, a alegria, a satisfação de poder estar conosco mais dessa feita, para juntos nós podermos conversar, dialogar sobre a palavra de Deus, não é mesmo? A Bíblia diz, né, a própria Bíblia diz que age em vós abundantemente a palavra de Deus. E quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, o entendimento dela para a nossa vida, mais abençoado nós seremos. Por isso me sinto alegre por ter a sua presença, sua companhia conosco aqui nessa oportunidade. Você que está conosco já nos assistindo, os que ainda irão nos assistir através do vídeo que ficará gravado, desejando que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida. Preciso dizer a você que a Bíblia Sagrada são 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo. A Bíblia Sagrada dividida em versículo tem 1189 capítulos no Antigo, em toda a Bíblia, né? 1189 capítulos em toda a Bíblia, e em versículo tem 31.173 versículos, certo? E a Bíblia Sagrada ela foi escrita por aproximadamente 40 homens, tá certo? Esses homens foram inspirados por Deus através do querido Espírito Santo para deixarem registrado, né, nos manuscritos da época o que hoje nós temos em nossa mão, que chamamos de Bíblia, tá certo? Os manuscritos que foram conservados e dali foram feitas cópias mais tarde, né? E aí veio então toda a história do cânon, né? Os livros que foram considerados inspirados, que obedeceram a regra para a canonização, não é mesmo? Inspiração, história, geografia, e todas as regras que foram obedecidas dentro de um contexto hermenêutico, exegético, para que pudesse estar fazendo parte do nosso cânon. E este livro, então, ele tem aproximadamente 40 escritores. 40 escritores aproximadamente escreveram esse livro. Mas a inspiração dele veio dos céus. A inspiração dele é da terceira pessoa da Trindade, chamado Espírito Santo.
E assim, eu sempre digo, pastor Jameson, que mais do que nós estarmos aqui falando, ensinando, mostrando, dialogando sobre a Bíblia Sagrada, se o Espírito Santo não transmitir para você, não colocar dentro do teu espírito, para que o teu espírito radie para a alma o conhecimento, a revelação da palavra de Deus, olha só, entra no ouvido, sai no outro. Você não consegue entender nada. Muitas pessoas catedráticas, muitas pessoas de renomes na área da ciência, leem a Bíblia, conhecem ela historicamente, beleza. Como qualquer um outro livro, e também um livro histórico. Conta sobre a história, o início de todas as coisas, inclusive da própria nação de Israel, e esse livro traz dentro dele justamente a cultura judaica, ou os costumes, pelo menos, do povo judeu daquela época, tá certo? Agora, o que ele representa, o que significa as palavras dentro dele, a aplicação dessas palavras para que você possa realmente encontrar nele, né, o meio de salvação na pessoa de Cristo Jesus, só se o Espírito Santo revelar para você. Por isso, pastor James, no Evangelho de João, se o senhor quiser ler para nós ali já, vamos começar já, no capítulo 14 e 26 do Evangelho de João, Jesus disse que quando ele fosse para o Pai, ele iria enviar o Espírito Santo. Olha só. Ele iria enviar o Espírito Santo. Mas, além do ministério de consolador, né, aquele que daria força, graça, entusiasmo para que as pessoas pudessem estarem na presença de Deus, servindo ao Senhor e comunicando Deus dentro do espírito do homem, o Espírito Santo no seu ministério também teria uma função de fazer o homem aprender, conhecer a palavra de Deus. O Espírito Santo revelaria para o homem a palavra de Deus. 14:26 de João diz como ali, pastor James? Vamos lá então, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então é o que o pastor acabou de dizer aqui agora, né? Se eu estar aqui falando, pastor James, nós vamos conversar, falar sobre a palavra de Deus. Se o Espírito Santo não colocar no teu coração, não trazer lá para o teu espírito, né, a palavra de Deus, a ponto de que teu espírito, através do Espírito Santo, lance para a alma a iluminação da revelação da palavra do Senhor, você não vai conseguir entender. Uma coisa é você conseguir entender, saber a história desse livro, né? O que esse livro traz em termos de história. Outra coisa é a revelação do que diz respeito ao mundo espiritual, a Deus mesmo, né? Porque o homem natural, pastor James, a gente começa a conversar aqui, me começa a vir versículos na minha mente para nós dialogarmos aqui. Mas o homem natural, essas pessoas que não têm a revelação de Deus, porque o Espírito Santo não está dentro da vida deles, o Espírito Santo não faz morada no espírito deles, essas pessoas, elas, na verdade, elas não têm essa revelação de Deus. Leem a Bíblia, mas não conseguem entender. Você já viu que tem pessoas assim? E não é pouca, bastante gente fala que leu a Bíblia inteira, mas não sabe o que está escrito. Tem a dificuldade de interpretar a Bíblia, de entender o que leu. Alguns até colocam como desculpa pelas palavras difíceis que tem na Bíblia, mas tem pessoas que lêem a Bíblia na linguagem dos dias de hoje e mesmo assim não entendem. Então aí está um motivo, irmão. Você, amigo que está nos assistindo, que às vezes você lê a Bíblia e não sabe por que não entendeu. É porque o Espírito Santo ou teu espírito não transmitiu o conhecimento para tua alma para você poder entender o que está sendo transmitido. Até porque para o Espírito Santo transmitir para o espírito do homem a palavra de Deus, o homem tem que querer. E conhecer. Tem gente que lê a Bíblia, mas não conhece Jesus, não conhece Deus, não conhece o Espírito Santo, não sabe quem é Deus, não sabe quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo, né? Eu já vi muita gente falar, pastor, por exemplo, o senhor agora há pouco citou que a Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 homens e foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu já vi algumas pessoas comentar dizendo, mas como inspirada pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo vai aparecer no Novo Testamento? Sim. Então não entendem que ali o Espírito Santo, na criação do mundo, já estava ali. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. Então estava ali. Uma coisa é entender as obras do Espírito Santo, né? Nós estudamos pneumagiologia
e pneumatologia. Pneumatologia estuda o ser, a pessoa do Espírito Santo. Pneumatologia, nós estudamos as obras do Espírito Santo. Então, uma coisa nós entendemos, uma coisa e outra. O ministério, as obras do Espírito Santo no Antigo Testamento, como é que era o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento? Era esporádico. Como um pastor esporádico? Ele vinha do céu, de vez em quando, usava as pessoas, né, a qual ele queria usar, certo? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma energia, né? Ele tem volição, tem vontade própria, né? Então ele vinha para usar as pessoas que ele queria usar, em dado momento, em certa necessidade que havia, e depois ele voltava para o céu. Tá, pastor. Então vamos falar só rapidinho, no Antigo Testamento. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no templo, ele entrava no Santo dos Santos, ali que o Espírito Santo falava diretamente com ele, ou o Espírito Santo poderia falar com qualquer uma outra pessoa, especificamente não sendo o sumo sacerdote? Deus sempre se comunicou com o homem através do Espírito Santo. Sempre, sempre. Certo? E quando eu digo Deus aqui, estou falando Deus Pai, né? Tá. Então Deus sempre se comunicou com o homem através do Espírito Santo. Tá? Tanto que quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne, esse verbo, a palavra logos, no grego, certo? Essa palavra logos se fez carne, tomou forma de homem, é isso que quer dizer? Essa palavra tomou forma de homem. Jesus passa a ser esse meio de locução entre Deus e o homem. Certo. Certo? Então Jesus era a palavra viva. E aí você vai ler em Hebreus que antigamente Deus falou de várias maneiras aos pais pelos profetas. O escritor aos Hebreus fala isso. E nos últimos tempos, vamos ler? Vamos lá abrir em Hebreus? Vamos lá. E nos últimos tempos falou a nós através do Filho. Vamos lá. Foi boa a tua pergunta, muito boa a tua pergunta. Só para reforçar aqui, pastor, para concluir, então no Antigo Testamento, o ministério do Espírito Santo, capítulo 1, tá? Hebreus 1. No Antigo Testamento, o ministério do Espírito Santo ele era esporádico. Esse ministério esporádico não limitava ele de ele inspirar as pessoas, mesmo no Antigo Testamento. O profeta Isaías, por exemplo, que é chamado o livro do profeta Isaías como um livro messiânico, né? Messiânico, 750 anos aproximadamente antes de Cristo vir ao mundo, Deus, através do Espírito Santo, usou Isaías. E os personagens do Antigo Testamento, os chamados, que nós chamamos de agiógrafos, né? Os santos escritores, eles escreveram a Bíblia, muitos deles sem saber que estavam sendo usados por Deus. É nisso aí que eu acho, assim, maravilhoso. Porque tem gente que não crê na Bíblia, não crê em Jesus, não crê... Jesus foi só mais um homem. Mas, poxa vida, um profeta, 700 e tantos anos atrás, as pessoas que escreveram isso lá atrás, nem sabiam, nem souberam quem foi Jesus, nem chegaram a conhecer Jesus. Sim. E já falavam dele. Por mais que a nação de Israel, ela estava consciente de que tudo o que estava acontecendo no que diz respeito aos ritos da lei, apontava para Cristo. Para Cristo. O próprio Moisés chegou a dizer, Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a esse profeta vocês deverão de ouvir à risca, e todos que não ouvirem serão exterminados no meio do povo. Moisés estava falando de Cristo. Né? Então eles sabiam que aquele ato sacrificial, né? Aquela cerimônia toda que foi homologada por Deus, né? Através de Moisés, apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo. Né? Então Israel tinha esse conhecimento, mas como diz a própria Bíblia, né? Que a lei ela era sombra das coisas futuras. Ou seja, estava Cristo, o sol batendo sobre Cristo, emitindo a sombra dele na frente. Essa sombra era a lei. Mas a sombra não não tem como você saber exatamente quem está ali naquela sombra. Certo? Era a lei. A lei apontava para Cristo. E aí que é importante as pessoas entenderem, né? Essas pessoas que querem observar a lei e obedecer a lei era sombra. Nós vamos ler daqui a pouco aqui. A lei era a sombra das coisas que deveriam acontecer, deveriam aparecer. Isso o que é? O próprio Cristo. Né? O próprio Cristo. Então, essa palavra que Deus, através dos profetas, através dos patriarcas, né, homens que foram usados por Deus no Antigo Testamento, o Espírito Santo inspirou, esta palavra mais tarde vai se tornar viva. Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É o que o João escreve, certo?
Uhum. Agora veja lá em Hebreus 1, eu acho que é 1 e 11, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aqui, porque nós estamos aqui conversando sobre esse assunto aqui, e é maravilhoso, né? Vamos ver se conseguimos encontrar aqui. Versículo 1, lê para nós lá. Hebreus 1 e 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Olha aí, tá vendo? Então esta palavra, né, ela vai se tornar viva. Agora, no Novo Testamento, certo? Esses homens, pastor, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles eram usados de formas esporádicas, né? Muitos escreveram sem saberem que estavam sendo usados por Deus. Uhum. Outros não, outros tinham consciência, porque o próprio Deus havia dito para eles: escreve, né? Deixa registrado, né? Os profetas principalmente. Exatamente. Agora, muitos escreveram dentro de um contexto meramente histórico, não entendendo que Deus estava naquela ação dele de escrever, né? Apenas por um registro. Exato, algo do uma tipo intenção assim, de registrar e o que tal, estava acontecendo mas na era Deus, né? O Espírito Santo estava na vida deles, inspirando eles para escreverem. E eu sempre digo que os escritores da Bíblia foram aproximadamente 40 homens, mas o autor é o Foi Espírito um Santo. só, né? O autor é o Espírito Santo. E aí nós começamos na nossa fala, pastor James, conversando sobre as pessoas que leem a Bíblia, como o senhor disse, né? Às vezes Não dá entendo. desculpa que tem palavras difíceis, que não Aham. consegue entender, mas não é só isso. Nós entendemos que existem versões bíblicas que foram, na época que foram traduzidas, a versão que veio, a linguagem que veio, vamos dizer assim, ela veio na época do arcadismo, né? Na época do Sim. barroco. Quem conhece um pouco da história da literatura, né? Sabe que os textos que surgiram naquela época eram uns textos fechados para compreensão, e muitas palavras daquela época foram introduzidas na Bíblia, como a palavra, por exemplo, alqueire, efa, né? São termos que eram muito usados, comum naquela época, mas que, na verdade, nos dias atuais, por isso que aparece a versão na linguagem de hoje, onde as pessoas conseguem entender. Sem contar também que, quando se fala em tradução, também vem as questões de medidas e pesos que eram usadas lá dentro de um contexto hebraico, a cultura Na hebraica. cultura deles. Aham. E se você não entender, fica difícil. Então a gente compreende realmente a dificuldade de muitas pessoas ao lerem a Bíblia, né? Por exemplo, a arca, 150 côvado, mas meu Deus, o que é um côvado tal? Aí você vai estudar, vai conhecer que um côvado Um tiro de arco, um é tiro de pedra, né? um côvado digamos, um braço Uhum. de uma pessoa adulta, né? Dobrado daqui da ponta do dedo, né? Até aqui, certo? Dá em média de No 45, cotovelo. dá em média de 45, alguns dizem que 43 centímetros, né? Um côvado adulto, na verdade, é 45 centímetros. Aí você coloca 150 vezes 45, você vai encontrar quanto é que é a medida nossa aqui, né? Uhum. Mas côvado era uma linguagem de medida do Antigo Testamento, na época do povo de Israel no Antigo Testamento. Então nós entendemos a dificuldade de muitas pessoas de lerem a Bíblia e não conseguirem entender. Mas o que eu estou me referindo, pastor, é a extração da mensagem central da Bíblia, que é salvação em Cristo Jesus. Sabe como é que é? Tudo aponta a Cristo. Exatamente, essa extração que a pessoa deve ter na sua vida para entender o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus, elas não conseguem entender. Uhum. Leem a Bíblia, conhecem historicamente, alguns até fazem teologia, pastor James, estudam teologia, aprendem, né, eles aprendem lá na sala de ensino teológico, na faculdade e tal, conhecem muito bem o hebraico, né, conhece o grego, enfim, as suas terminações e tudo mais. Estudam, e é bom estudar, e eu recomendo que estude mesmo. Agora, algumas pessoas dessas que, não obstante estarem estudando línguas originais e que querem conhecer a Bíblia no contexto histórico, né, não conseguem extrair dela, e nós temos pessoas neste mundo nosso aí de 8 bilhões de pessoas, Uhum. pessoas que têm um bom conhecimento histórico, bíblico, hermenêutico, exegético, dentro de um contexto literal, uma interpretação literal, certo? Mas não consegue extrair a salvação em Cristo Jesus. E aí você podia perguntar, pastor, mas vem cá, essas pessoas que estudam e tal, e não conseguem extrair, e nós temos irmãos na igreja, às vezes, que não tiveram oportunidade de estudar, né? Outras pessoas até que pouco até estudaram, mas também não conseguem entender a Bíblia. Como é que eles conseguiram e como é que eles conseguem extrair
da Bíblia essa linguagem salvífica, essa mensagem salvífica em Cristo Jesus. Abra lá em 1 Coríntios para nós ler aqui. Veja bem, para responder essa questão aqui, pastor Jamison estará lendo para nós ali, tá? Olha lá. Pastor Jamison, capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 14. O senhor quer ler para nós, por favor? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí. O homem, quem é esse homem natural? Aquele que não teve encontro real com Jesus. Aquele cujo Espírito Santo não entrou no seu espírito. Não habita nele. Não habita nele. Abra em João 3,16. João não, perdão. 1 Coríntios 3,16 para nós. 3,16. Lê para mim, por favor, pastor Porque James. quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. É 3,16? É. Ah, tá. Aí. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí. Então essa pessoa, ela não é habitação de Deus. Uhum. Ela não é habitação de Deus. E é por isso que não entende. Aí, esse versículo que você leu anterior ali, que é bem 2,14. É bem propício, 2,16, né? 2,16. Lê para mim ali, por favor. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E esta mente de Cristo, porque o que é a mente? A mente, como eu posso entender a mente? A mente é a alma, né? Certo? É onde está, digamos, a sede do conhecimento de Deus. Uhum. É a alma. A alma é a sede do conhecimento de Deus. Agora, quem conhece as coisas particularmente tua, se não é o teu espírito que mora dentro de você. Uhum. Certo? O Espírito Santo, ele vem de Deus. Certo. Somente ele pode revelar Deus. Então, se o Espírito Santo não revelar Deus, o homem ele pode ler a Bíblia, porque a Bíblia, literalmente falando, historicamente falando, geograficamente falando, é um livro como qualquer um outro. Conta uma história. Sim. Não é assim? Uhum. Eu quero aprender a interpretar a Bíblia. Literalmente você vai conseguir dentro da técnica da hermenêutica, usando uma exegética, certo? Fazendo uma boa exagose, seja essa ampla ou restrita, né? Conhecendo dentro do contexto do bojo, né? Da interpretação bíblica, você vai saber o que é uma teologia bíblica mesmo, né? A teologia histórica, uma teologia prática. Você vai estudar lá, você vai conhecer, vai conhecer. Só que muitas pessoas dessas, elas têm formação. Certo. Elas têm formação, certo? Uhum. Mas revelação de Deus não tem. Ler a Bíblia, a pessoa que é vazia do Espírito de Deus vai ler a Bíblia como livro normal. Porque esse livro aqui, na verdade, fechado é um livro como qualquer um outro. E sem o Espírito de Deus, aberto também. Você vai ler ele, você não tem o Espírito de Deus, você vai conhecer a história. Você vai ler, vai conhecer a história. Não é difícil conhecer a história de Israel. Agora, quando você começa a ler, começa a sentir aquela paz, começa a chorar. E não é só isso, pastor. Quando você começa a ler, o Espírito Santo começa a te revelar o plano da salvação de Deus aqui dentro. Ver o que Jesus fez, ou ver o que Deus fez, como Deus trabalhou, até que chegasse tudo, até que chegasse em Jesus, para Jesus morrer na cruz e nos salvar. É lindo, é tremendo. É bem isso aí. É sobre isso que nós vamos conversar aqui um pouco. Sobre essa questão que a Bíblia apresenta sobre Jesus ser o nosso substituto. Mas por que Jesus é o nosso substituto? Pois e como que Jesus ele foi o nosso substituto? Entendo por que ele foi o nosso substituto? Entendo que a tua pergunta é um chamado para... É um chamado para o senhor... É um chamado para que as pessoas que estão em casa nos assistindo possam entender. Perfeitamente. Eu entendo que você sabe, você conhece, né? Você tem o Espírito de Deus. Mas eu entendo a tua pergunta porque é para que as pessoas que estão em casa possam entender. Então, assim, nós vamos começar a nossa conversa, que já está mais do que boa, né? Está maravilhosa a nossa conversa. Mas vamos começar, então, falando sobre Deus trabalhando com a nação de Israel, certo? Para que, através da nação de Israel, pudesse vir Jesus. Certo? Através da nação de Israel pudesse ver Jesus. Tá? Agora, para nós chegar até a nação de Israel, temos que entender o seguinte, pastor James. Quando Deus criou o homem,
Lá o Adão, a Eva, Uhum. Abel, Caim, depois o Abel morre, aí nasce Sete, né? E Sim. toda geração vem até Geração. Noé, né? Até Noé, certo? O Adão vai viver 960 anos, o Adão vai viver, né? Uhum. Noé vai viver 600 e poucos anos, Noé, porque 600, na verdade, acontece o dilúvio, né? Então, ele vai viver 600 e poucos anos, o Noé, tá certo? Então, como é que nós podemos entender essa revelação de Deus para as pessoas lá naquela época? A palavra de Deus, que hoje nós temos em nossa mão, as leis de Deus, que hoje temos em nossas mãos, ela era de forma verbalizada. Certo, Até perfeito. porque a escrita, pastor James, ela vai aparecer aproximadamente 3.200 a 3.500 Antes de antes de Cristo. Cristo. É ali Aham. que vai aparecer a escrita, né? Em tabletes de argilas que foram descobertos através da arqueologia, né? Na Síria, com as questões cuneiforme, né? Eram escritas, né? E Em forma de cunha, sumérios. Aham. exatamente, os sumérios, exatamente, em forma de cunha e tal, e conforme eles Certo. colocavam as cunhas, a posição das cunhas e tudo mais, Os assim, egípcios também começaram com os isso. egípcios também, né? Só que os egípcios aí não era Não era cuneiforme. cuneiforme, Não, era né? mais Não os era desenhinhos, ele fazia os desenhinhos exatamente, os desenhinhos lá que eles faziam conforme os desenhinhos, né? eles Eles faziam. entendiam ali. Mas Exatamente, né? até chegar ali, a lei era verbalizada. Os egípcios tinham a questão dos aeroglifos, né? Os Uhum. aeroglifos, né? Os Certo. aeroglifos eram os desenhinhos, né? Não era Uhum. cuneiformes, era aeroglifos. Os desenhinhos, conforme o desenho, tal, a posição, guerra e tudo mais, tudo em forma de desenho. Certo. Então, dali foram se aprimorando, foram surgindo as letras, as formas, e aí aparece a escrita. Tá entendendo? Na Síria e depois, mais tarde, no Egito. Tá? 3.200 anos Mais ou menos nessa antes data de aí, Cristo. 3.200, 3.500 anos antes de Cristo. Bom, mas antes da escrita, como é que podemos entender a lei de Deus passada para aquelas pessoas na época? Por Então, quê? Por quê? Porque Deus se revelou para Adão, para Eva. uhum. Esse Adão, essa Eva passou para frente a mensagem de Deus. E foi passando. E assim Por isso, sucessivamente. verbalizada. Lembrando, eu quero só que o irmão, a irmã, o amigo que está em casa entenda uma coisa aqui. Preste bem atenção. Quando Deus deu para Adão ali, pastor Jameson, a ideia do buscar uma justificação em Deus, ainda que de forma temporária, através da morte do animal, Certo? Deus, a Bíblia usa a linguagem que Deus fez para Adão túnicas, uma linguagem direta da Bíblia. Você não vai entender que Deus desceu do céu com uma máquina de costura, foi lá e costurou as vestimentas para Adão. Deus, na verdade, deu para ele o projeto, como ele deveria fazer, para extrair, então, ou da onde extrair essas peles de animais. Um cordeiro foi morto, Deus passou para eles. Eles assim fizeram, mataram o animal morreu, né? Por que, que o animal morreu, pastor Jamerson? Porque onde houvesse pecado, né, necessário que haja morte, né? Certo. Tá bem claro, Romanos capítulo 6, 23, o Preço do salário do pecado. pecado é a O morte, salário do né? pecado é a É morte. a Aham. morte, né? Então, porque Deus sendo santo, ele não faz acordo com o pecado, tá? Ele não faz acordo com o pecado. Então era necessário que alguém morresse, né? Como Deus tinha projeto e plano com a humanidade que ele criara segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, para não destruir com esse projeto, Deus deu sequência através de Adão e Eva para que os demais seres humanos viessem a este mundo. E para que isso acontecesse, Deus vai então elaborar, já estava tudo pronto na sua onisciência, né? O meio de justificação provisória para Adão e para Eva. Tá certo? Pastor, que tipo de justificação provisória é essa? Através do animal que morreu, né? Uhum. Deus disse, vai lá, mata o animal. Esse animal vai pagar o preço pela tua desobediência. Esse animal vai morrer no teu lugar, Certo. né? E aí o sangue do animal, que é a vida, foi derramado. Foi derramado e. E aí do couro do animal, Deus vai vestir agora Adão e Eva. Por que que ele vai vestir? Porque Adão, a princípio, tinha feito, ele e Eva, aventais Certo. de folhas de figueira. Figueira. E Aham. aí esses aventais não serviam para a justificação deles. Esses aventais, fala, viu, meu amigo? Você entender, esses aventais que o Adão e a Eva correram lá quando descobriram que estavam nu, que a consciência deles foi despertada, que até então eles viviam na dispensação da inocência, e agora a consciência deles foi despertada. A Bíblia usa uma linguagem que os olhos de ambos foram abertos. Não é que Deus criou cego eles do Jardim do Éden. Eles não estavam cegos. É a consciência deles que foi despertada para conhecerem o bem e o mal. E eles correram lá fazer vestimentos para si porque tiveram vergonha, né? Tiveram vergonha e automaticamente tentaram uma forma, um meio de se desculpar, vamos dizer assim,
pastor James, se desculpar diante de Deus, né? Certo. E aí quando Deus viu aquilo, Deus não aceitou. Ó, abre em Efésios para nós, pastor James, por gentileza, querido. Efésios capítulo 2. Deus não aceitou isso, porque Deus viu ali em Adão um esforço nele, ó, dele e nele, de tentar se auto-justificar diante de Deus, né? Essas folhas de figueira ali foi uma tentativa de o homem tentar se auto-justificar diante de Deus. E quer ver o que diz a Bíblia? Efésios 2, 8 e 9 para nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quer dizer, Deus disse, não. Essa tua maneira de você trabalhar e lutar para tentar se auto-justificar diante de mim, não tem jeito. Não aceito, tá? Isso remete nós a entender o quê? Que não adianta nós querer... O homem, escute, preste bem atenção. O homem, não adianta ele, achar que vai pesar na balança para a salvação da vida dele, a balança de Deus, né? Para a salvação da vida dele, ou ele dar uma cesta básica, pastor James, ou ele pagar uma conta de energia que está atrasada de alguém, né? Ou ele fazer todo o trabalho social que ele possa fazer, montar uma ONG, que eu não sou contra a pessoa ajudar, e a igreja inclusive ajuda, nós fizemos o lado social, né? Que é bem diferente aí a intenção da nossa ajuda do que aquilo que fizemos do lado social. Mas toda pessoa que pensa que o lado social que ela possa fazer, ou a autojustiça dela, não, eu vou para o céu porque eu sou bom, eu vou para o céu porque eu mereço, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não faço mal para ninguém, eu procuro viver uma vida religiosa, né? Vida religiosa. Eu quero que você entenda. A leitura que o pastor Jamerson fez aqui é bem clara, só não entende quem não quer. Quando o apóstolo Paulo, que era doutor da lei, presta bem atenção, da tribo de Benjamim, membro da corte judaica, ele era membro do Sinédrio, o homem conhecia o Antigo Testamento de fio a pavio, certo? Este homem, ele vai escrever 2 e 8 e 9 de Efésios, usando justamente esse argumento aqui, certo? Do que Adão tinha lá atrás. Tentou se auto-justificar, não, eu vou tentar me justificar diante de Deus, me desculpar, eu vou fazer as vestimentas e tal e coisa. E Deus disse, não aceito, não quero. Lê de novo para nós, pastor Jamerson. Efésios 2, 8 e 9. A salvação, na dispensação da graça, que vamos falar daqui a pouquinho, ela já diz, é graça, é favor imerecido, nós não merecemos. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não para vem que das... ninguém exatamente. se glorie. Não vem das obras para que ninguém bata no peito. Não, eu vou pro céu porque eu sou bonzinho, eu vou pro céu porque eu nunca matei, eu vou pro céu. Não. Então Deus, quando viu Adão, pastor James, fazer isso, tentar se auto-justificar, se desculpar, Deus disse não. Aí vai morrer um bezerro, né? Um cordeiro ali, certo? Vai morrer um animal. O couro desse animal eles vão curtir, né? E vão fazer para si, então, túnicas, segundo o que Deus determinou que fosse feito. Então ali estava uma justificativa temporária. Presta atenção. Você vai encontrar nas páginas seguintes da Bíblia Abel e Caim, os dois filhos de Adão. Como é que o Abel e Caim vão oferecer sacrifício, pastor? Da onde eles aprenderam a oferecer sacrifício? Pois é. Como é que eles sabiam que para tentar aplacar a ira de Deus e procurar agradar a Deus era através do sacrifício? Porque Deus havia ensinado a Adão. Deus havia dito, vocês querem meu favor, digamos assim, um favor temporário? Vocês querem que eu não fulmine vocês, que eu não mate vocês, porque o salário do pecado é a morte? Então façam isso aqui. Dessa forma, temporariamente, vocês vão encontrar um sacrifício ou uma justificação temporariamente para a vida de vocês. E essa forma de sacrifício, Adão passa para Abel e Caim. Está entendendo? Sim. Então, aí você perguntaria, pastor, por que o Caim foi morto e Abel... O Caim foi rejeitado por Deus e o Abel foi aceito por Deus a ponto de Caim chegar a matar o Abel porque ficou com ciúme dele. Bom, é simples. É porque a forma que Deus deu para Adão, o pastor James, era através da morte de animal. Sangue tinha que ser derramado, a vida do animal tinha que ser entregue. Sim. O animal tinha que pagar o preço no lugar do homem. E o Caim vai fazer um altar, certo? Lugar de ponto de encontro entre o homem e Deus, que é isso que o altar representa. Um ponto de encontro entre o homem e Deus. E o Caim vai agora oferecer um sacrifício e a fumaça do sacrifício não sai de redor do altar. O Abel vai lá, oferece o sacrifício e a fumaça sobe.
A Bíblia diz que Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim. Por quê? Porque o sacrifício de Caim foi oferecido com o quê? Com sementeiras. Fala o fruto da terra, né? Fruto da terra. Né? Vamos colocar aqui no dia de hoje? Feijão, trigo, milho, né? Cereais. Cereais. Entendi. Entendeu? Não tem sangue, não tem vida. Né? Deus não aceitou. Deus não recebeu aquele sacrifício. Não para o perdão. Entendeu? Não para o perdão. Aquele sacrifício não era sacrifício para o perdão. Certo? Certo. Você vai encontrar depois, mais tarde, nas leis de Moisés, sacrifícios feitos com cereais. Mas aí era um outro tipo de sacrifício. Não era para perdão. Para perdão era o animal. Entendeu? E aí o Abel vai e faz o sacrifício, Deus recebe. E o Caim ficou invejado. Né? Matou o irmão. Matou o irmão por causa da inveja. Certo. Mas como é que eles sabiam que para agradar a Deus tinha que ser através do sacrifício? Porque o Adão ensinou. Começa aí a lei de Deus sendo transpassada, ou transmitida, melhor dizendo, transmitida, certo? Verbalmente. Certo. E o senhor acredita que Adão tem ensinado corretamente para os dois? Porque não é possível que ele tenha falado para um só, ó, tem que fazer, mas é através do animal. Você já viu falar no telefone sem fio? Muito conhecido nos colégios antigos? Começa com a conversa, no final chega noutra. Na outra. O Adão passou para os dois meus filhos, ó, pai errou, pai e a mãe pecou e tal, contou a história para eles. O dia que vocês sentirem que pecaram contra Deus, que erraram contra Deus, ofereça um animal e tal. Claro que o Adão passou de forma correta. Se não passasse, o Abel não ia fazer. Teria feito. Não teria feito, certo? O Caim, na verdade, a tendência do Caim já era para o mal. Já era para o mal. Já era para o despertão ali. Tanto que toda a descendência de Caim, pastor, passa a ser marginalizada à luz da Bíblia. Certo. Toda a descendência de Caim. Né? Uhum. E aí o seguinte, o que acontece? Tem umas seitas por aí, certo? Umas seitas por aí que pregam, que ensinam, né? Que quando a Bíblia diz que o que trouxe o dilúvio à terra foram os filhos de Deus entrarem as filhas dos homens, eles pregam, ensinam isso, né? Que os filhos de Deus ali são os anjos. Sim. Anjos caídos, porque a palavra filhos de Deus ali, o verbo lá é nafal, vem do verbo nafal no hebraico, que é nefilins. Essa palavra nefilim dá a ideia de gigantes, porque foram que nasceram depois dessa união entre os filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram gigantes. Como nasceram gigantes, esses gigantes que nasceram, a ideia que diz justamente que foram anjos rebeliados, que vieram na terra e tiveram contato sexual com Não, esses filhos de Deus não são anjos, não são anjos. Os filhos de Deus é a linhagem piedosa de Sete, porque depois de Abel, Deus vai dar Sete para o casal. Aí a linhagem piedosa de Sete, certo? Estes são chamados de filhos de Deus. A linhagem marginalizada de Caim é chamada de filhas dos homens. Tá. Certo? E aí, quando houve essa mistura da piedade, daqueles que serviam a Deus, que agradavam a Deus, que honravam a Deus, e passaram a se desviar a ponto de entrarem as filhas dos homens e aí constituírem famílias de culturas religiosas diferentes, de fé diferente, aí houve a corrupção, aí o mundo virou... Virou no que é aquilo? Não, virou naquilo que realmente veio acabar culminando no dilúvio, o juízo de Deus. E aí Deus, então, toda aquela geração de Sete até Noé, né? E toda aquela geração de Caim, né? Foi exterminada sobre a terra, sobrando Noé, né? Sobrando Noé, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, as suas esposas, né? 3 mulheres ali, e também a esposa de Noé. 8 pessoas foi o que sobrou, e os animais que Deus trouxe para a arca, que tem outra coisa que é importante aqui também entender. Olha a lei de Deus aí verbalizada, né? Deus fala com os animais. O Noé não foi caçar os animais. Os animais vieram até Noé. A Bíblia diz bem claro, e os animais vieram para Noé na arca. Né? Ele não saiu com uma flecha atrás de animal. Não. Os animais vieram. Deus foi lá na mata, foi lá na selva, falou com a girafa. E de todo tipo de animal existente. Tudo. Tá? E aí a ordem era para colocar animais. Olha bem, aí a ordem era para colocar animais limpos, né? E animais impuros. Certo. Animais limpos e animais impuros.
Como é que o Noé sabia quem eram os animais limpos e quais eram os animais impuros? Verbalização da lei. Verbalização da lei. Que vai ser homologada mais tarde com Moisés. Com Moisés. Aí Quando ali surge a escrita e vai tal. registrar Viu como a é que lei é? nas pedras. Tá vendo? Então, aí o Noé vai colocar os animais impuros e puros dentro da arca, né? Os animais ali, 7 de cada casal e 4 de cada casal. Tá, ele vai colocar lá, certo? E aí vem o dilúvio, né? Sobrou Noé. Olhe bem agora. 7 de cada, né? 7 casais dos limpos e 4 dos impuros. Ah, tá. E aí o que acontece? Acho que é em Gênesis... Vamos pegar lá? Para não falar aquilo que não é, vamos ver aqui? Gênesis 7:2, acho que é. Vamos ver, Gênesis 7, vamos lá. 7:2, veja lá para nós lá. De todo animal limpo tomará para ti 7. Ó. E 7, o macho e a sua fêmea. Isso. Mas os animais que não são limpos, 2. O macho e a sua fêmea. 2, não é 4, é 2. Eu errei aqui, é 2, certo? Os não limpos, 2. 2 casal de cada. Aham. Certo? 2 casal de cada. Então, e dos limpos, 7 casal de cada, certo? Então, como é que eu não sabia disso? Como que eu não sabia disso, né? Então, a lei de Deus naquela época era verbalizada. A palavra de Deus era verbalizada. Tá entendendo como é que é? E aí o que acontece? Quando Noé fica na arca 1 ano e 27 dias, se você fazer a conta que você vai encontrar que foi 1 ano e 27 dias que o Noé fica na arca. E aí, muita gente fala que ficou 40 dias e 40 noites. Não. Isso daí foi o tempo que choveu. Choveu. Até as águas baixarem, passou tempo aí. Sim. Passou tempo. Bem isso aí. 1 ano, porque desde que não entra na arca começou a chover, né? E aí choveu 40 dias, 40 noites e tal, mas... 40 dias, 40 noites de chuva sem parar. E tem outra. 150 dias as águas estagnaram. Tem mais isso. Não baixou nem subiu. Ficou ali paradinho. E a Bíblia diz que os montes mais altos da terra foram cobertos com as águas do dilúvio. Não sobrou terra. O Monte Everest, que é o mais alto do mundo hoje, cobriu. Tanto que a arca foi encontrada na região ali. Não, lá na região da Turquia, na divisa entre a Turquia e a Rússia ali. Porque né? Quando fala os montes de Arará, o nome do monte não é Arará, ou Ararat, como chamam, né? É uma cordilheira de montanhas. Sim. A mais alta ali, 5.187 metros de altura, nessa montanha, 5.187 metros de altura, é onde está a arca hoje. Onde encalhou. Coberta com neve, tá? De gelo, tá lá. E foram pesquisadores, desceram lá com cabos de aços e tal. Eu li a respeito disso aí. Tiraram lá... lá e viram que era casca. Exatamente, né? Não, e tiraram lá casca da madeira, né? Cavaram lá, tiraram, levaram para o laboratório, fizeram exame com átomo de carbono, né? Constataram que a madeira era de acácia e o que os anos da madeira batia com a época do dilúvio, né? Então, veja bem, se a Bíblia, o dilúvio não foi regional, foi universal. Tudo morreu, certo? O que sobrou é que estava na arca. Por isso que a arca no Antigo Testamento prefigura Jesus. É um símbolo de Jesus, é uma figura de Jesus, a arca da salvação. Tá? Então, quando Noé desceu da arca, vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis? Vamos lá. Vamos ver quando Noé desce da arca lá, pastor Chaves. Vamos ver se conseguimos encontrar lá. Veja bem o que vai acontecer aqui. Quando o Noé desce da arca, olha só o que vai acontecer aqui para nós falarmos para as pessoas que estão nos assistindo, os que vão ainda nos assistir. 8:15? Vamos ler aqui. Ou 8:16? Vamos ler 8:16, 8:15 em diante. Tá. Até o versículo 20, tá? Até o versículo 20. Então Deus falou a Noé dizendo: sai da arca tu, a tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave e de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e multipliquem-se sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Dentro de um contexto religioso, qual foi a primeira coisa que Noé fez? Saiu da arca, não. Dentro de um contexto religioso, qual foi a primeira coisa que Noé fez? Sacrifício. O altar. O altar. Sacrifício. Como que ele sabia?
A lei era verbalizada. Tá Veio lá de entendendo? Adão. Então, veja bem, aí vai aparecer Sem, Cão e Jafé, que desses três aí, né, vão ser povoado todo o planeta, certo? E se parar pra ver ali, pastor, e irmão que tá assistindo, o dilúvio veio com uma forma de castigar a terra, Juízo, de juízo. juízo. E se você ler ali os próximos versículos, você vai ver que quando Noé faz ali o altar e faz o holocausto das aves limpas, né, puras, dos animais limpos, a Bíblia vai dizer que subiu o holocausto, subiu ao Senhor como um cheiro agradável, e Deus fala para Noé, olha, por causa disso aí, por causa do teu sacrifício, eu não vou mais castigar a terra. Colocarei no céu um sinal da minha aliança contigo. E tá perdoado. O que eles fizeram lá, morreu. Exatamente. Tá É isso aí. perdoado. De forma temporária. 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 Sempre. Aham. A justificação no Antigo Testamento, a Sim. salvação no Antigo Testamento, ela sempre operou de forma temporária. Sempre. Por que será, pastor? Isso. Por que será? Hein? A resposta é simples. Porque não foi o animal que pecou lá no Éden. Sim, foi o homem. Foi o homem. Deveria ser um homem, certo? Teoricamente, quem deveria de ser sacrificado pelo pecado era Adão. O próprio Adão. Mas aí como Só que se como Deus Deus tinha plano pra fazer se com a Deus humanidade, fulmina, se Deus fulmina, mata Adão ali na hora, certo? Não obstante Adão ter morrido. Porque quando Adão pecou, a morte entrou no mundo. certo? E aqui que eu quero que você entenda outra coisa importante, tá? Essa lição, esse assunto aqui, pastor, essa matéria, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Uma outra coisa que é importante que você entenda, meu amigo. Quando Deus criou o primeiro casal, o Adão e a Eva, Deus criou o homem com a intenção de que eles, pastor James, fossem imortais. Que não morresse, né? E não somente o Adão e a Eva. Tudo que existia, O que viria por adiante. tudo que existia, o que viria depois, tudo seria imortal. Tudo imortal. Ah, mas eu não creio. Bom, é só você olhar na Bíblia Sagrada, veja lá, Gênesis, pastor, capítulo 3. Veja Tudo o que que diz eles aqui. precisavam tinha no jardim. Tudo. Gênesis, capítulo 3. Olha o que diz aqui. 3 e 7. Não é 3 e 7, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Versículo 3 e 3, pastor James, por favor. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então o homem era imortal. Para que não morrais. No 22 ele diz assim, ó, Gênesis 3, 22, quando Deus achou Adão e Eva, né? E fez ali no 21, Deus pega a pele do animal e faz as túnicas. Então Deus diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí, que o homem deixou de ser eterno. Deixou de ser eterno. Tá? Então, veja bem, não somente o primeiro casal, o primeiro homem, primeira mulher foram criados por Deus para serem eternos. Tudo que existia, pastor Jameson, no universo, ele era olha só, autossustentável. Quando eu leciono, quando eu dou aula para o pessoal nessa área da soteriologia, doutrina da salvação, eu faço uma comparação, porque as pessoas me perguntam, pastor, mas como que tudo era autossustentável? Então eu faço a comparação sobre a questão do nosso Sol, pastor James. O nosso Sol, ele é de quinta grandeza, existem 7 sóis, certo? Nossa galáxia tem 7 sóis. O nosso Sol é de quinta grandeza. Segundo a ciência, né, prega e ensina, que o nosso Sol, que é de quinta grandeza, ele queima por segundo 4 toneladas de hidrogênio para se manter aceso, afogueado, né? Afogueado. Muito bem. 4 toneladas de hidrogênio por segundo. Pastor, da onde tanto hidrogênio, esses milênios todos que existe o universo? E tem o Sol aí queimando. Queimando. Da onde tanto hidrogênio? E lembrando que não é só o nosso Sol que queima hidrogênio. O nosso é o quinto. O nosso é o quinto. Quinta grandeza. Tem vários sóis. Né? Afogueados por aí, queimando hidrogênio. Da onde tanto hidrogênio? 4 toneladas por segundo. Deus fez autossustentável. Certo. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais tira, mais tem. E o jardim era assim. O universo era assim. Os animais não morriam, as folhas não murchavam.
O Certo. homem não ficava velho. Não havia degradação, certo? Não havia. Era tudo autossustentável. Quando o pecado entrou no mundo, que a palavra pecado no grego no grego é amartia, né? Aham. Amartia quer dizer errar o alvo, certo? Certo. Quando o pecado entrou no mundo, que o Adão errou o alvo da vontade de Deus na vida dele, desobedeceu a Deus, errou a palavra de Deus, Deus disse não faça, e ele fez. Isso é pecado. Tudo que você faz fora da Bíblia é pecado. Você está errando o alvo que é a palavra de Deus. Quando Adão pecou, para nós em Romanos, para pastor James, quando o Adão pecou, 5:12 de Romanos, olha o que aconteceu. 5:12 de Romanos. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quem é esse homem? Adão. Adão. Como por um homem, Adão, entrou pecado no mundo. Sim. Qual é a porta? A porta que deu acesso à morte ao mundo? O pecado. Pecado. Pecado foi a porta por onde a morte entrou. Se a morte entrou no mundo é porque ela não estava aqui. E aqui é bem claro, e aqui diz assim também a morte passou a todos os homens. Não tem ninguém neste mundo que diga que não é pecador. Ninguém. O senhor quer ver uma coisa? Abra para nós em 1 João. Lá perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 1. O senhor quer ver uma coisa? 1 João, capítulo 1 e versículo 8. 1 e 8. Se dissermos que não temos pecado, Pecado no singular. sim, que é o pecado original. O original, exatamente. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Porque não tem ninguém neste mundo, neste planeta, que já passou por aqui e que ainda vive nele, está no presente e que virá depois. Não tem ninguém neste mundo, a não ser Jesus, que nasceu sem pecado, que possa dizer que não tem pecado. Certo. Toda. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e a porta para que desse acesso à morte foi o pecado, a morte entrou. A morte veio ao mundo porque não tinha aqui, não estava aqui a morte. A porta da morte foi o pecado. Exatamente. Pelo pecado entrou a morte. Aí, então, o homem agora, que era feito de forma sustentável, a vida dele, eterna, estagnou. Agora ele vai regredir. Certo? Ele vai descer agora. Certo? Aí você começa a ver aquelas pessoas lá do Gênesis, no começo da criação. 800 anos, 700 anos. E vem assim, sendo decrescente esse Exato. tempo de Por vivência, quê? né? Porque como é que as pessoas viviam? Então, não, era literal, eles viviam mesmo. Mas por que, pastor, que viviam tal, a velhice chegava neles de uma forma tão lenta, né? Tão lenta. Porque como Deus criou o homem de forma autossustentável, essa autossustentabilidade, ela não foi rompida a ponto dela dizer, parou aqui, pá, caiu. Não, ela veio descendo. Devagarinho. Conforme as gerações vinham nascendo com menos vidas, ou com menos existência na Terra. Certo? Sim. Tanto que se você ler no livro de Salmos, né? Eu acho que é Salmo 90, 91, que diz ali, que a idade do homem, né? A idade do homem é 70 anos, alguns, por suas forças, se alimentaram bem, cuidaram bem da saúde e tal, chegam até os 80, vamos lá? Eles conseguem controlar? A idade do homem é até os 70 anos, e alguns por suas forças, robustez, chegam até 80, mas passou disso é câncer e enfado. Conseguiu encontrar? Então, veja bem, meu amigo, enquanto o pastor James procura ali, então veja bem que... Aqui. Vamos lá. Salmo 90 e verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. A duração da nossa vida é de 70 anos, ponto, tá. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado. É aí. Tá? Por quê? Porque foi, digamos assim, pastor, foi uma idade... rapidamente nós vamos. Exatamente, porque isso aí, na verdade, o que o Espírito Santo coloca aqui nos punhos dos agiógrafos para eles escreverem, é para mostrar que chegaria um tempo na raça humana que estaria uma idade média de vida, de existência, entende? Tem gente, eu estava vendo essa semana agora, tem um senhor com 130 anos, né? Pois é. Mas vai ver como é que vive. 130 anos. A canseira. Porque o espírito dentro da pessoa ainda está forte, quer fazer, mas o corpo não acompanha mais. Porque chegou a idade, né? Regredindo. Então, o homem tornou-se mortal com o pecado. E aí o pecado trouxe a morte física primeiro. Certo. A palavra morte é separação do, da e de, né?
Então foi separado a alma, alma e o espírito foi separado do corpo. É morte. Que até então o homem não tinha isso, né? Não tinha isso. Eles foram feitos por Deus para viver eternamente. Mas aí pecou, houve a separação do espírito e alma do corpo. É morte. Segunda morte, morte da família. Quando a pessoa é extraída do seio da família para levar para o cemitério. Separação da família. Terceira morte, espiritual. Que separação é essa? Romanos 3:23. Que separação é essa? Que morte é essa? Morte espiritual. Vamos lá. Morte espiritual. 3:23. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Algumas versões dizem, porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Algumas versões dizem assim. Morte espiritual. O homem afastado de Deus, ele está morto espiritualmente. E a raça humana que tem vindo ao mundo, meu amigo, já vem com essa separação. Já vem separado de Deus. Daí porque ele precisa, tem necessidade de conhecer, pastor James, o plano da salvação de Deus. Se ele não conhecer o plano da salvação de Deus, ele vai partir desta vida sem conhecer o plano da salvação de Deus. E o que ele precisa fazer para abraçar esse plano da salvação? E acaba morrendo fisicamente, né? Separação do espírito e alma do corpo. O seu corpo vai para o barro, vai para a terra, tornar-se pó, porque é pó, a sentença divina está sobre o homem. Tu és pó e para o pó te há de tornar por causa do pecado. E a alma e o espírito vai para a eternidade sem Deus, porque não tem o plano da salvação de Deus na vida dele, que ele deveria conhecer e receber e praticar nessa vida. Tá entendendo? Então voltamos lá, pastor. Só um pouquinho para você assim, entender sobre essa questão do plano da salvação, tá? Então veja bem que a lei ela era verbalizada. As pessoas conheciam aquilo que se referia a Deus, na vontade de Deus, dentro de uma lei verbalizada. E o Noé vem e faz um altar. Ensina os seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Desses 3 filhos, os 5 continentes do nosso planeta hoje está aí. Foram habitados. Está aí, certo? Desses 3 filhos aí. Pode o cético dizer, não creio, então não tem. Você não quer crer, o problema é seu. Mas a Bíblia, ela não mente. A Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então, desses 3 meninos ali, né, vai se povoar os nossos 5 continentes, vai se povoar desses 3 rapazes ali. Sem, Cão e Jafé com as suas esposas, né? Pastor, mas depois desses 3 homens que vieram, tal, da linhagem de Sete, a linhagem piedosa, que o único que sobrou e tal, de Noé, e vai acontecer coisa errada? Vai acontecer, vai continuar. Sabe por que vai continuar? Porque o pecado estava neles, pastor. Eles nasceram com o pecado. Eles nasceram separados de Deus. Entendeu? Vão continuar errando. Vão continuar fazendo coisas que não deviam. Né? E aí, porque eles vão continuar errando, fazendo coisas que não deviam, vai passar a existir um grupo de pessoas, né? Temente a Deus, obediente a Deus. Outro grupo de pessoas que, infelizmente, não vão temer a Deus, não vão crer em Deus. Grupos de pessoas vão idealizar para si um sistema religioso da forma que eles achavam que tinha que ser, da maneira que eles achavam que ia ter que ser. Aí que vem a questão do politeísmo, pastor. Né? Adoração de vários deuses. Né? A ideia de olhar para o céu e achar que as estrelas são Deus, que a lua é Deus, que o sol é Deus. Né? A vaca é Deus. A vaca é Deus, o elefante é Deus. Né? Como nós temos hoje. E aí a gente já vai ver lá no próprio Pentateuco, fala ali com relação às 10 pragas do Egito, que era referente aos deuses. Isso bem mais tarde, né? Lá pra frente, né? Sim. Mas já tinha a prática do politeísmo ali já. Sim, o Egito, na época do Êxodo, eles tinham mais de 3.800 deuses. Então imagina. Havia uma trindade, no Egito havia uma trindade, sim, que eram os 3 deuses principais, assim como tinha na Grécia também, né? A Grécia também era politeísta, né? Sim. Existiam os 3 deuses principais e um quarto que era o Hércules, né? Que era um semideus. Semideus, e filho de um deus. Exatamente. A mitologia conta que o Zeus, né? Sim, que era o deus principal do panteísmo, vamos falar assim, né? Ele veio na Terra e aí ele conheceu, sexualmente falando, a Alckmin, né? A Alckmin era uma mulher mortal, né? E conheceu a Alckmin e dessa relação sexual entre Zeus e Alckmin vai nascer o Hércules,
que aí é um semideus, né? Uhum. Mas existia já naquela época lá uma trindade divina, né? Certo. Zeus, Maia, né? Então já existia, tá? Então é daí que vai surgir essa ideia de politeísmo, a adoração de vários deuses, cada um faz para si a sua forma de tentar se aproximar de Deus. E aí, pastor James, dentro desse contexto da lei verbalizada, que nós conversamos há pouco, conta aqui uma historinha, lá no final da carteira no colégio chega outra, é que cada um começou a fazer para si a sua maneira de servir Como achava Deus. que tinha de fazer. Aí vai surgir falsas religiões, tresqueia no hebraico, né? Forma, método, maneira de se aproximar de Deus. Cada um vai fazer a sua forma, seu método, seu sistema. E aí vem até chegar Moisés, né? Surgimento da escrita, muitas coisas que já existiam habitualmente na época, né? Certo. Como os altares, os sacrifícios e tudo mais. Moisés vai, na verdade, homologar isso. Quando Deus vai dar para Moisés os 10 mandamentos, e aqui eu quero que você entenda, você que diz que papel aceita tudo, que a Bíblia foi escrita por homens, abram lá em Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Vamos lá. Quem foi que escreveu a primeira porção bíblica, pastor? Quem foi que escreveu a primeira porção bíblica? Quem foi? Êxodo 31 e versículo 18. Foi Deus, não foi? Vamos lá. A própria mão. 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras ou de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus escreveu. Foi Deus que escreveu. Claro que Moisés depois vai pegar essas tábuas enraivado, enfurecido, porque o povo estava num carnaval lá embaixo, né? Um verdadeiro carnaval. Moisés subiu para falar com Deus, ficou lá 40 dias e 40 noites, o povo achou que Moisés não vinha mais. Começou a fazer festa aí, adorar Olha só, pastor, pediram para Arão fazer um Deus que fosse adiante deles. Aí entra a história da vaca que você falou, que estão adorando a vaca, né? Aonde que é que eles foram se meter para querer fazer um Deus? Olha só, trouxeram do Egito quando vieram lá, né? O bezerro, né? O bezerro chamado boi ápice, o boi máximo, né? Boi supremo. Por quê? Porque a vaca era um animal que era adorado no Egito, né? Não poderia de maneira alguma matar uma vaca, porque a vaca era Deus. Né? E aí conta a história que um dia havia uma vaca, olha só a história como é que surge, né? Uma vaca pastando, né? Lá no potreiro, vamos falar aqui, né? Lá no potreiro, e veio um raio do céu e deu na testa da vaca, né? E esse raio veio justamente através da união entre o sol e a lua e tal, e deu na vaca, olha a trindade aí, tá? E tal, e deu lá um raio na testa da vaca e nasce um bezerro com um triângulo na testa. Olha a trindade aí. Um triângulo, um bezerro nasce com um triângulo na testa. Esse bezerro era o boi ápice. E esse bezerro era o boi ápice. Fizeram uma forma, né, para poderem fazer outros bezerros para serem adorados em toda a nação egípcia, né? E quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, a Bíblia vai dizer que o vulgo, olha a linguagem bíblica, o vulgo veio junto com Israel. Quem é esse vulgo? Uma mistura. Um povo egípcio lá. Veio uns que estavam enfadados lá do faraó, vieram junto. Aí, não é só enfadado não, pastor. Porque é o seguinte, vejam bem, foram 10 pragas. As 10 pragas que Deus mandou no Egito não foram acontecimentos para mostrar o grande poder de Deus, porque Deus não precisa se exibir. Deus não precisa se aparecer como sendo todo poderoso. Ele é o que ele é e pronto. Por isso que ele vai dizer para Moisés, eu sou o que sou. Deu. Ponto final. Ele não precisa fazer nada para se aparecer. Mas por que então Deus mandou as pragas, pastor? Porque essas 10 pragas que Deus mandou no Egito, cada uma delas desafiava um Deus. Um Deus dele. Cada uma dessas, Deus está dizendo assim na mensagem. Ei, o Deus do Nilo lá, não consegue proteger o Nilo do sangue? Como é que é? Cadê o Deus do Nilo? Manda teu Deus corrigir. Aí, das rãs também. Das rãs, piolho, né? Cada praga que veio foi desafiando os deuses que os egípcios criam, que eram deuses protetores do Egito. Foram 10 pragas. E aí, pastor, foi tão terrível essas 10 pragas, somente eu fico imaginando o pastor naquela noite de Saraiva. Bolas de fogo caindo. Eu imagino aquela noite. Pensa o terror. Porque onde Israel estava, nada acontecia. Era só lá. Só no meio do povo egípcio. Onde está o povo egito. Tá? Eu só imagino o pavor daquele povo. Então, quando Israel foi liberado, né?
foi liberado pelo faraó obrigatoriamente, né? Sim. Para sair do Egito, porque morreram os primogênitos. Somente os primeiros filhos que nasceram dentro das casas dos egípcios morreram, né? O Israel não morreu ninguém. Por quê? Porque tinha sangue nos umbrais da porta. Aham. Daí a palavra Pesach, no hebraico vem passar por cima. O anjo da Aham. morte chegava na casa dos hebreus, olhava, via o sangue do cordeiro que havia sido morto naquela noite, né? Lembra do cordeiro que Adão matou lá? Aham. Lembra do cordeiro? Pois é. É. Aí pegaram o sangue do cordeiro, passaram na braga da porta, o anjo da morte passava por cima, olhava, ah não, lá tem sangue, eu não vou entrar lá. Passava por cima, chegava na casa do egípcio lá, aqui não tem sangue, vamos entrar. Primeiro filho que nascia da família Morto. era morto. Morreu muita gente, pastor. E aí esses egípcios aí, então, tiveram até, pode-se dizer que até uma falta de fé nos próprios deuses deles, porque viu que o Deus deles não fazia. Pastor Jameson, meu querido, o pavor foi tão grande, o medo foi tão grande, que essa gente sofreu no Egito, que quando Israel sai do Egito, eles pediram para vir junto. Eles pediram para vir junto. Não, nós queremos ir com vocês e tal e tal. Uhum. E aí veio o vulgo, que a Bíblia chama de mistura, os egípcios que não eram da nação de Israel. E aí quando veio esse vulgo, eu vou levar nossa religião com nós. Trazer junto. Eu vou levar nossa religião com nós. Como é que eles trouxeram a religião? Aqueles 10 lá não... mas tem uns aqui que sobrou. Vão levar a nossa religião com nós. Trouxeram a forma, fabricação do boi ápice. E aí quando Moisés desce, vê toda aquela festa. Quando Moisés sobe lá, que fica 40 dias lá, o povo viu que Moisés não vinha. Não, faz pra nós uns deuses e tal. Aí Moisés mandou tirar as mulheres, né? Tirarem os brincos das orelhas, os braceletes, né? Do braço, as correntes do pescoço, tudo que era joia de ouro, tirei. Ele fundiu, chamou os fundidores, né? Derreteu aquilo tudo. A forma estava lá, fundiram na forma, né? E aí saiu o bezerro de ouro maciço. Pensa, ouro maciço. Aí deram lixada, tal, acabamento, aquele negócio todo, botaram no andor e começaram a fazer um carnaval ao redor do bezerro, né? Um carnaval. Era orgia, era prostituição, achando que estava agradando a Deus. sexolatria, porque a cultura dos deuses pagãos pedia que para adorar eles tinham que ser dessa forma, né? Sim. Muita bebida, né? Certo? E nudez até mesmo, né? E aí quando Moisés desce, que viu aquela barbaridade, aquele carnaval, quebrou tudo. Aquela festa da carne ali. Essas tábuas que Deus escreveu, ele jogou em cima. Aí morreu muita gente também. Mas depois Deus vai mandar ele subir no monte novamente. Acabou aquela festa toda. Tá? O povo ficou com medo, né? Opa, o negócio aqui é mais sério do que a gente pensou. Aí Moisés sobe agora nos montes, ou no monte, Deus manda agora. Deus vai inspirar ele. Ele vai dizer, escreve novamente as tábuas que você quebrou. Eu até creio que Deus permitiu que isso acontecesse para que essas tábuas não existissem hoje. Que a arqueologia não descobrisse essas tábuas hoje, a ponto de fazer uma idolatria dessas tábuas. E mais um motivo porque Deus escondeu o corpo de Moisés também. Para não idolatrar o corpo de Moisés. Exatamente. Que o povo ele é propenso a isso, pastor. Ele divinizar o material. Mas é que não só no Antigo Testamento, se a gente parar para olhar no Novo Testamento, a falta de fé de muita gente é absurda. Por exemplo, Tomé era um dos discípulos, era um dos 12, estava lá, mas ele só acreditava depois de ver. Jesus mesmo disse, você creu porque você viu. Isso porque ele viu Jesus andar sobre as águas, a Tabita ressuscitar, Lázaro sair 4 dias morto. Pedro caminhar sobre as águas junto com Jesus, viu acalmar a tempestade. Mas quando falaram para ele que Jesus havia ressuscitado, ele não creu. Porque o homem ele é propenso à incredulidade. O homem ele é propenso a não crer. Tá? Claro que existe uma gama de pessoas que quando o coração se abre, a mente se abre para crer, glória a Deus, aleluia. Mas o homem, porque a natureza pecaminosa reina nele, a fragilidade causada nele por causa do pecado, a incredulidade, a falta de fé que existe no homem por causa do pecado, leva o homem a ter essa dificuldade para crer, entendeu? E aí o povo viu aquela questão, aí Deus fala para Moisés, escreve as tábuas agora. Agora Moisés vai escrever. As 2 tábuas com os 10 mandamentos. E aí onde ele faz a lei? O decálogo, a palavra decálogo quer dizer as 10 letras, né? As 10 letras. O decálogo de Moisés vai escrever. Ele vai escrever os decálogos. Agora preste bem atenção.
essas 10 leis que Moisés vai escrever, não teve um que conseguiu cumprir essas 10 leis. Ninguém cumpriu. Sabe por que não? Porque não eram simplesmente as 10 leis. Essas 10 leis, elas foram, digamos, tomaram uma dimensão, certo? E quem errasse dentro desse contexto da dimensão que tomou essas leis, errasse num só ponto, errava tudo. Certo. Sabe o que é? Para que você entenda, irmão, meu irmão, minha irmã, as leis eram como se fosse o código civil ou penal hoje. Cada uma das leis era um artigo, mas dentro desse artigo tinha vários parágrafos que Incisos. davam incisos que davam ramificações a uma lei apenas. Então, de cada uma delas tinha várias ramificações e que se você errasse uma dessas ramificações, você errava a lei por completo. Ótimo, bem isso aí mesmo. E aí você vai encontrar então, dentro dessas 10 leis, Deus vai inspirar Moisés. Ele vai escrever 365 leis proibitivas, pastor James. 248 normativas, que vai dar um total de 613 preceitos. Aí eu te pergunto, essas leis que Deus deu para Moisés, com qual foi a finalidade? O povo até então tinha a lei verbalizada. Certo. E cada um fazia segundo a sua forma de entender e pensar. Virou numa bagunça, cada um falava uma coisa, misturou com os egípcios também, já trouxeram coisa deles para cá. Deus traz Israel durante 40 anos pelo deserto para ensinar essa gente, certo, a ser nação. O deserto para eles foi uma faculdade. Certo. Porque a intenção de Deus com a nação de Israel é que todas as demais nações conhecessem o Deus único, verdadeiro. Entende o que é? E aí Deus então vai trabalhar com essa nação, vai formar essa nação. E esses 613 preceitos que Deus vai dar é assim, ó. Eu vou botar ordem na casa, Deus está dizendo. Eu vou ensinar para essa gente o que eles podem e o que eles não podem fazer. Certo. Só que ao mesmo tempo que Deus vai dar essas leis para eles, Deus vai dizer assim, ó, vocês vão receber essas leis para que vocês tenham conhecimento do que é pecado. É aqui, meu amigo. A lei de Moisés não veio justificar o homem. Tu não encontra justificativa na lei de Moisés. Não. A lei de Moisés apareceu para trazer conhecimento do pecado ao homem. Não veio trazer justificação. A lei de Moisés, que eu vou falar aqui rapidinho aqui, e não vou falar hoje, eu vou falar para aula no podcast que vem. Eu tô dando tanta aula, pastor. Que aula que você tá falando aula, né? No podcast, não deixa de ser uma aula. No podcast que vem, nós vamos falar isso aqui, porque já está, a hora já extrapolou. Mas no podcast que vem, pastor, a gente vamos dar continuidade nisso aqui, tá? Vamos deixar isso aqui uma primeira parte. Parte 1. Parte 1. Tá? Parte 1, na segunda parte a gente vai trazer sobre essas questões aqui da lei de Moisés e tudo aquilo que diz respeito a esta lei, no que tange o porquê que Deus deu, na verdade, essa lei. Essa lei de Moisés não veio justificar, não veio salvar, não veio. Tá? E nós vamos falar isso aqui, certo? Para que você lá no final entenda por que Jesus é o nosso substituto, né? O nosso substituto. Então, para você que quer entender porque Jesus é o nosso substituto, ou substituto dos nossos pecados, você vai ter que assistir no próximo sábado o próximo podcast. É isso aí. Tá? Então fica aí. Tipo aquele negócio de televisão, né? Que entra propaganda na hora que tá. Agora vai falar. Não, calma. Então, sábado que vem, você fica ligado aí que você vai entender por que Jesus é. Porque é um assunto que é bem amplo e você começa a falar, e é bom a gente ter esse tipo de conversa para que o irmão vá entendendo, né? Isso. Vai entendendo como aconteceu, mas por que foi isso? E por que foi aquilo? E por que... É bom isso aí. Então, sábado que vem vai ter isso aí, porque. Vamos continuar esse assunto falando porque Jesus é o nosso substituto ou o substituto dos nossos pecados. Então você chegou hoje, nesse sábado conosco, até o momento em que, quando já a lei, quando já a escrita existia, Moisés vai homologar todas aquelas leis verbalizadas que já existiam, que eles já conheciam. Moisés vai homologar agora, por inspiração divina, os 10 mandamentos, e desses 10 mandamentos, como disse o pastor James, muita propriedade, segundo, parecido com a lei, né? A lei do Código Penal, existe lá os seus artigos, os seus incisos, né? E aí vai sair, então, umas ramificações desses 10 mandamentos muito grandes, que vai resultar justamente em 613 preceitos, tá? E aí nós vamos falar no podcast que vem sobre o efeito da lei, o que a lei causou, certo? E por que Jesus, então, tornou-se o nosso substituto, visto que a lei não justificava, apenas apontava o pecado,
Tá bem, pastor James? Tá certo. Deixar para o senhor, então. Eu quero agradecer de antemão cada um dos irmãos que estão nos assistindo. Se inscreva em nosso canal. 399 inscritos hoje. 399. Se inscrevam. Estamos aí, hashtag rumo aos 500. A gente não falou, né? Hashtag rumo aos 500. Atingindo 500 inscritos, uma live para sortear essa linda Bíblia, palavra-chave. Então se inscreva, nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, aqui no YouTube. Mande essa live para mais pessoas, para que pessoas deixem de ser enganadas, para que as pessoas parem de ser enganadas. Ah, porque eu tenho que seguir a lei. Não, você tem que seguir Jesus. Jesus veio para substituir os nossos pecados. Você vai ver, parte 2 vai ser tremendo esse estudo, esse ensino para você e para sua família. Deus abençoe a tua vida. Amanhã, grande culto aqui na igreja sede, culto da família, com participação do círculo de oração. Venha pro culto, não fique em casa, convide a vizinha, convide a tua tia, tua mãe, tua irmã, tua filha, e venha para a igreja para glorificar e adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, pastor João, irmão Wagner, Deus abençoe. Muito bem, estamos chegando para o final então dessa programação. O pastor Jamison começou o programa fazendo a abertura e eu termino então fazendo o encerramento, desejando que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida e empreitando sobre você a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos no nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus. Naquela câmera, pastor Jamison, É lá no meio. Deus abençoe a todos. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus.